Bom, então nós vamos começar a nossa aula 3 de que é basicamente a revisão da termodinâmica. Nós vamos ver como é que nós chegamos na equação de Nernst e algumas aplicações da equação de Nernst com células eletroquímicas. Bom, então a gente começa falando sobre energia livre e espontaneidade. Então a energia livre ela é um medidor da espontaneidade de uma reação química ou eletroquímica. Tem uma definição interessante que nós precisamos mencionar aqui, que é a definição de uma reação reversível. Então, uma reação reversível ela é uma reação que pode acontecer em qualquer direção. Então, no sentido da direita formando produtos ou para a esquerda, no caso, os produtos se transformando em reagentes. Ela pode acontecer em qualquer um desses dois sentidos, certo? Uma reação está em equilíbrio quando a taxa de reação direta é a mesma que a taxa da reação inversa. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a taxa com que, nesse caso aqui, o ferro está se transformando em ferro 2+, é a mesma taxa com que o ferro 2+ está se transformando em ferro metálico, certo? Então isso é o que nós chamamos de uma reação em equilíbrio, certo? O que não é muito comum na corrosão, certo? Uma reação espontânea, ela é uma reação que acontece de forma natural, certo? Em um dado sentido. Então aqui a gente tem um exemplo de uma barra de ferro imersa numa solução de ácido clorídrico. Então essa reação ela é espontânea no sentido em que nós escrevemos aqui, certo? Porque nós já sabemos disso. Nós sabemos que o ferro ele vai oxidar nesse meio e os íons H+, que estão no ácido clorídrico, vão reduzir formando gás hidrogênio, certo? Então nós temos ainda que reparar aqui que nós temos duas reações, né? Então a reação de oxidação do ferro e a reação de redução do hidrogênio. Então, aquela reação ali que nós comentamos logo no slide anterior, ela é uma reação global que não é reversível. Então, normalmente as reações de corrosão elas não são reversíveis, ou seja, nós não conseguimos fazer o caminho inverso, nós não conseguimos pegar íons de ferro mais gás hidrogênio e transformar em ferro metálico, certo? Então, isso não é possível. Então, como é que nós obtemos ferro metálico? Então, nós obtemos ferro metálico através de uma série de condições especiais que são estudadas lá na siderurgia. Então, nós temos que pegar o minério de ferro, certo? Nós temos que pegar coque, que é uma fonte de carbono. Nós precisamos esquentar isso a temperaturas extremamente elevadas, com pressões elevadas, certo? Para então formar o ferro ou aço, né? Então aqui tem uma gifzinha mostrando todo o processo de produção do ferro, né? Que é feito num alto forno, que é um forno gigantesco, né? Então demanda um dispêndio, né? Um gasto enorme de energia. Então isso significa que essa reação ela não é reversível. Então a reação que nós comentamos anteriormente. Então, como é que nós medimos isso termodinamicamente? Como é que nós medimos se uma reação ela é espontânea ou não? Através da energia livre de Gibbs, certo? Então, uma reação química ou eletroquímica ela vai estar em equilíbrio quando a variação de energia livre for zero. Então aqui nós temos um exemplo, né,
de uma situação inicial, que nós temos uma energia livre aqui, uma reação acontecendo, e uma situação final aqui, certo? Então essas duas situações estão no mesmo nível de energia, ou seja, essa reação está em equilíbrio. Se a reação ela acontece espontaneamente, significa que o ΔG, né, a energia livre, vai ser negativa, ou seja, nós vamos ter um estado inicial de energia, nós vamos ter uma energia de ativação, que é esse pico aqui, e nós vamos ter um estado final de energia mais baixo, certo? Então nós vamos ter um ΔG menor que zero, a reação vai ser espontânea. A reação não vai ser espontânea se o ΔG for positivo, ou seja, o estado de energia inicial ele vai ser menor do que o estado de energia final, certo? É importante nós frisarmos aqui também que a energia livre ela somente se refere à espontaneidade, ou seja, se é possível ou se não é possível aquela reação acontecer, né, da forma como ela foi escrita. Ela não dá nenhuma informação sobre cinética, ou seja, sobre a velocidade daquela reação, certo? Então, nós não podemos fazer a associação do tipo um ΔG muito negativo, ele quer dizer que a reação vai acontecer de forma muito rápida. Não, certo? Isso só quer dizer que aquela reação ela é possível de acontecer, ela é espontânea. Agora, a velocidade, a taxa, a intensidade, como essa reação vai acontecer, o ΔG não nos dá essa informação, certo? Nós precisamos estudar outras coisas que é a cinética de reações. Então, pegando esse conceito de energia livre e de espontaneidade e trazendo para a nossa realidade de eletrodos, né? Então metais mergulhados em solução, nós temos o quê? Que o potencial de eletrodo ele é gerado na interface, né, entre o metal e a solução. Aqui a gente tem um exemplo, um metal perdendo elétrons, se transformando em íons metálicos, certo? Ou seja, aqui nessa região nós vamos ter a diferença de potencial, que é o potencial de eletrodo. Como é que a gente calcula a energia livre dessa situação aqui, dessa reação? A gente calcula ela da seguinte forma: ΔG é igual a menos NFE. N vai ser o número de elétrons envolvidos nessa reação, F vai ser o Faraday e o E vai ser o potencial de eletrodo. Se tudo isso estiver em estado padrão, vai ser ΔG padrão e potencial padrão, certo? Se não, vai ser só ΔG e potencial, certo? Então, um detalhe aqui, então, aqui é mostrado que esse cálculo aqui nos dá o ΔG em joules por mol, certo? Que é uma medida de energia, então ΔG é energia, então significa que essa reação aqui ela faz sentido. Por que é importante nós conhecermos, né, esse ΔG, nós conseguirmos fazer uma relação matemática com o potencial? Bom, basicamente porque se nós conhecermos o potencial de uma reação eletroquímica, nós vamos conseguir saber se aquela reação eletroquímica ela é espontânea ou não. Então aqui a gente tem um exemplo de inibidor cromato atuando na superfície do aço. Então, o inibidor cromato ele é um inibidor anódico, certo? Ou seja, ele oxida, certo, o ferro, formando uma camada de óxido de ferro que fica aderido na superfície, protegendo o ferro, tá? E essa reação aqui, então, de atuação do cromato, ela tem um potencial de reação global, no sentido em que está escrito aqui, de mais 1.437 volts versus o eletrodo de hidrogênio. Essa reação aqui ela é espontânea ou não é espontânea? Bom, é só nós aplicarmos essa expressão aqui. E aí reparem que
nós não precisamos saber os valores de N. Na verdade, nós nem precisávamos saber o valor de E, certo? Nós só precisávamos saber o sinal. Então aqui, ΔG é igual a menos, que já é da expressão, N sempre vai ser positivo, com o número de elétrons, F vai ser sempre positivo, que é o número de elétrons, e o potencial vai ser mais 1,437, certo? Então, positivo, 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 nós temos esse sinal negativo multiplicando, ou seja, o ΔG disso aqui tudo vai ser negativo. Então, essa reação, neste sentido aqui, ela é espontânea, certo? Então, o que vai acontecer? O íon cromato vai se transformar em óxido de cromo, o ferro vai se transformar em óxido de ferro, em hematita, certo? De forma a proteger o metal. Nós ainda poderíamos separar essas reações e descobrir o N, certo? Nós chegaríamos no número 6 para o N, certo? Mas aqui não é o objetivo. Então aqui nós temos exemplos de algumas reações e os seus respectivos ΔG. Então por que isso é importante? Bom, é importante pelo seguinte, se nós colocarmos magnésio e água e oxigênio dissolvido, nós vamos gerar hidróxido de magnésio. O ΔG dessa reação, neste sentido aqui, ele é negativo, ou seja, essa reação aqui ela é espontânea neste sentido. Tá? Isso significa que o sentido oposto, certo, não é espontâneo, certo? Então, nós já podemos aqui saber que se nós colocarmos magnésio em água, certo? Porque a água normalmente tem oxigênio dissolvido, ele vai oxidar, certo? O ferro, a mesma coisa, então ΔG negativo. Então, se nós colocarmos ferro em água com oxigênio dissolvido, ele vai oxidar, porque o ΔG é negativo. Se o ΔG é negativo, é espontânea essa reação. O ouro, se nós colocarmos em água com oxigênio dissolvido, vai dar um ΔG positivo, ou seja, o ouro ele não vai oxidar, ele não vai corroer em água, certo? Então por isso que nós sempre falamos que o ouro é metal nobre e tal, ele não sofre corrosão de forma fácil, né? Então em água o ouro não vai oxidar. Agora, como nós já comentamos anteriormente, nem sempre é possível nós termos concentração dos íons metálicos igual a 1, a temperatura igual a 25 graus Celsius, os metais imersos nos seus próprios íons, certo? Então, que é a forma como nós chegamos naqueles potenciais, que é a forma como nós usamos esses potenciais para verificar o ΔG, certo? Só que tudo isso, até agora, nós comentamos sempre no estado padrão. E na vida real, normalmente, nós não vamos ter o estado padrão. E aí, como é que nós fazemos para calcular o potencial de eletrodo, o potencial daquela superfície, daquela interface, se nós não estamos numa condição padrão? Então, nós usamos a equação de Nernst, certo? Foi o cientista que desenvolveu essa equação. Então, se nós tivermos uma reação reagente A mais reagente B mais elétrons formando um produto C mais um produto D, e aí as letras minúsculas são os números de mols, nós conseguimos relacionar essas concentrações usando esta fórmula, ou seja, o potencial dessa reação aqui vai ser igual ao potencial padrão dela, que é aquele potencial que nós pegamos na tabela de potenciais padrão, na série eletroquímica, certo? Menos 2,303 vezes RT, R é a constante universal dos gases, T é a temperatura em Kelvin,
dividido por NF, N número de elétrons envolvidos, F constante de Faraday, vezes o logaritmo, certo, do quociente, certo? Então, se nós repararmos aqui da atividade dos produtos, certo, C e D, dividido pela atividade dos reagentes, certo? O que é atividade? Atividade basicamente é o quanto daquele elemento tem na solução, o quanto ele influencia os outros elementos, certo? Para facilitar, nós vamos substituir a atividade pela concentração. Então vai ser o quê? Vai ser a concentração de C, certo? Vezes a concentração de D dividido pela concentração de A vezes a concentração de B. Elevado, então esse Czinho aqui é o número de mols aqui, certo? Então vai ser elevado no número de mols da reação. Então, digamos, se a concentração do C for 0,1 e o número de mols for 2, o que vai acontecer? Nós vamos colocar aqui 0,1, certo? Elevado na 2, certo? Então é assim que nós vamos proceder o cálculo dessas coisas todas, certo? Vamos resolver um exemplo prático da aplicação da equação de Nernst. Então, qual o potencial de eletrodo do cobre imerso numa solução contendo 0,01 molar de cobre mais 2? Bom, então a gente, primeira coisa, escreve a equação de Nernst, certo? Então, potencial vai ser igual ao potencial padrão menos. Por que apareceu 0,0591 aqui? Isso daqui é apenas a multiplicação daquele 2,303 vezes R vezes T, certo? Como T, que é a temperatura normalmente é 25 graus Celsius, aqui nós já colocamos. E aí dividido pelo F aqui, né? Como não tem F aqui embaixo, então foi feita toda essa multiplicação aí, mais a divisão do F, e ele dá esse valor de 0,0591. Isso aqui é um truquezinho, porque normalmente é esse o valor, certo? N nós já temos aqui, certo? O N vai ser quanto? O N vai ser 2, tá? Log de atividade do cobre dividido pela atividade do cobre oxidado, certo? Então aqui o que acontece? Nós não temos a reação, certo? Porque não foi dada a reação. Como é que nós fazemos? Bom, quando nós não temos a reação, nós sempre escrevemos ela na forma de redução, ou seja, essa forma aqui, cobre mais 2 elétrons, cobre 2 mais 2 elétrons, formando cobre 0, certo? Então, aí nós vamos colocar aqui a atividade do produto, que é o cobre, dividido pela atividade do reagente, que é o cobre 2+, certo? A tabela de potencial padrão do cobre dá o potencial padrão de mais 0,337, tá? Então, nós substituímos aqui. A atividade nós já temos 0,01, certo? Já está escrito aqui. E a atividade de substâncias puras e sólidas, nós sempre dizemos que é 1, certo? Então, colocando todos esses valores aqui na equação de Nernst, nós chegamos nessa expressão aqui. Resolvendo, nós chegamos neste valor aqui, potencial igual a mais 0,277 volts, certo? Praticando um pouquinho mais ainda, vamos para o segundo exemplo. Qual que é o potencial para uma meia pilha de chumbo, certo? Então aqui já está escrito a reação do chumbo, então chumbo 2+, mais 2 elétrons, formando chumbo 0. Sabendo que a concentração é igual do chumbo 2+, é igual a 0,01. Então lembre, sempre que tiver o elemento químico com esses colchetezinhos do lado, isso quer dizer que é a concentração dele, certo?
Então vamos lá. Potencial padrão do chumbo que nós pegamos lá da tabela é menos 0,126, o número de elétrons, então nós já temos aqui, certo? 2, e aí escrevemos a equação de Nernst, tá? Ó, produto, que é o chumbo, aqui, reagente embaixo, certo? Colocamos os valores na expressão de Nernst e resolvemos o logaritmo chegando no valor de menos 0,215, certo? Agora nós temos um outro potencial para calcular aqui, que é o potencial de uma pilha. Reparem, aqui e aqui, né? Então nos dois primeiros exemplos nós tínhamos apenas o cálculo do potencial de uma meia reação. Aqui na 3 nós temos o cálculo de duas semi-reações, certo? Duas meia reação formando uma pilha eletroquímica, tá? Como é que nós calculamos? Exatamente da mesma forma. Nós calculamos o potencial de uma e o potencial de outra. Bom, então na 3, como é que nós calculamos isso daqui? Basicamente da mesma forma, certo? Nós temos uma pilha aqui, mas a reação do eletrodo, a reação que está acontecendo, a reação que nos interessa, é apenas a reação de redução do ferro. Nós temos ferro 3 se transformando em ferro 2, certo? Então, essa aqui seria a reação, o número de elétrons é 1, potencial padrão nós pegamos lá na tabela, que é mais 0,771 volts, e resolvemos, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Produto sobre reagente. Então, reagente. Aqui nós temos 3 exemplos para vocês exercitarem, certo? Então, todos eles estão com gabarito. O gabarito está aqui, certo? Então, vocês podem exercitar um pouquinho a equação de Nernst, como resolver exemplos mais reais, certo? Então agora nós vamos começar a estudar células eletroquímicas. Então assim, a equação de Nernst ela é extremamente útil para nós calcularmos potenciais de eletrodos. No entanto, se vocês repararem, nós calculamos o potencial de eletrodo de uma meia célula, ou seja, uma reação de redução ou de uma reação de oxidação. E na corrosão nós temos duas reações acontecendo. Nós temos sempre reações acopladas, certo? E aí como é que nós calculamos o potencial dessa célula completa, certo? Das duas semi-reações, e ainda assim conseguimos dizer se essa reação ela é espontânea ou não, certo? E isso tudo numa situação real, certo? Onde as concentrações das coisas não são igual a 1, onde a temperatura nem sempre é 25 graus Celsius e tudo mais. Então agora vamos estudar o efeito do acoplamento de duas meias células para formar de fato uma célula eletroquímica. Então reparem, nós estamos fazendo um caminho, certo? Até nós chegarmos lá na corrosão real. Então nós calculamos o potencial de meias células usando a equação de Nernst. Agora nós vamos estudar o efeito do acoplamento de duas meias células, que ainda da forma como está disposto aqui não é uma situação muito real. Mas vamos lá, vamos imaginar o seguinte: nós temos duas meias células aqui mostradas nesse desenho, certo? Então nós temos um bloco, uma barra de zinco em equilíbrio, certo? Com íons de zinco 2+, e a concentração desses íons de zinco é 1, certo? Só para facilitar. E essa reação aqui está em equilíbrio, ou seja, a cada íon de zinco que oxida formando zinco 2+, um íon de zinco
reduz formando zinco metálico. Tá? Da mesma forma, nós temos a mesma situação com uma barra de cobre, certo? Está em equilíbrio com 1 molar de íons de cobre. Então, a cada íon de cobre que oxida, formando cobre 2+, um íon de cobre 2+, reduz, formando cobre metálico. A reação de redução dessas duas reações está mostrada aqui. Então, zinco 2+, mais 2 elétrons formando zinco metálico. O potencial padrão dessa semi-reação é menos 0,762 volts. A reação de redução do cobre 2+, mais 2 elétrons formando cobre metálico é mais 0,342 volts. Agora vamos pensar no seguinte: nós vamos conectar essas duas barras. Elas estão ligadas aqui ionicamente, existe um contato iônico aqui através de uma frita de vidro porosa, e nós fazemos um contato elétrico aqui através de um fio metálico, certo? E aí dessa forma nós geramos uma célula eletroquímica, tá? Então um dos metais ele vai ser o ânodo e o outro o cátodo, só que a gente ainda não consegue dizer quem é quem, certo? Então, no cátodo, nós vamos supor agora que é o cobre, certo? Que vai ser o cátodo. Então, no cátodo vai acontecer uma reação de redução. Então, o cobre 2+, vai receber 2 elétrons e vai formar cobre metálico. O potencial padrão, né, dessa reação é mais 0,342 volts. Nós vamos supor agora que o zinco vai ser o ânodo, ou seja, a reação dele vai ser a reação de oxidação, a reação oposta. Então, vai ter zinco metálico oxidando, formando zinco iônico mais 2 elétrons, certo? E aí, o potencial de redução padrão desse cara vai ser o mesmo valor, só que com o sinal invertido. Então, é menos 0,762 volts. Na verdade, agora vai ser mais 0,762 volts o potencial dessa reação aqui de oxidação, certo? Somando essas duas reações, nós chegamos nesta reação global: cobre 2+, mais zinco metálico, formando cobre metálico mais zinco iônico, certo? Como é que nós calculamos o potencial dessa reação eletroquímica aqui? O potencial da célula sempre vai ser o seguinte: o potencial da célula é igual ao potencial do cátodo menos o potencial do ânodo, certo? Só que aqui nós sempre vamos usar os potenciais de redução de cada uma das reações, certo? Então, o potencial da célula vai ser igual a mais 0,342 volts, certo? Que é o potencial de redução do cobre, menos, que é este menos aqui, o potencial de redução da reação do zinco, certo? E aí nós vamos chegar no potencial de mais 1,104 volts, certo? E aí o que acontece? Se nós substituirmos este potencial aqui na expressão de ΔG, então esse é o ΔG da célula agora, nós vamos chegar em qual conclusão? Bom, se esse cara aqui é positivo, né, então o potencial da célula é positivo, Faraday é positivo, N é positivo, e tem um negativo aqui, o ΔG da célula vai ser negativo. Se o ΔG da célula é negativo, significa que essa reação é espontânea. Qual reação é espontânea? Esta reação aqui é espontânea, ou seja, a reação escrita neste sentido é espontânea. Isso significa o quê? Que aquela nossa suposição de que o cátodo é cobre e de que o ânodo
o zinco, estava certo? Por quê? Se nós tivéssemos feito essa suposição de forma invertida, então o que nós conseguimos aprender com esse pensamento? O seguinte: o metal com o potencial de eletrodo mais baixo sempre vai ser o ânodo, certo? Ou seja, o potencial mais negativo é o ânodo. O potencial de eletrodo mais alto, ou seja, o potencial mais positivo, é o cátodo. Como é que nós calculamos o potencial da célula, certo? Vai ser o potencial da célula é igual ao potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. E o potencial do cátodo e o potencial do ânodo sempre como potenciais de redução, certo? O que acontece se nós não estivermos na situação padrão, né? Então ali nós pegamos simplesmente os potenciais da tabela padrão, né? Lá da série eletroquímica. Se não tiver na situação padrão, nós usamos a equação de Nernst, certo? Para encontrar esses potenciais aqui, certo? Então nós primeiro vamos aplicar Nernst, descobrir qual que é o potencial de cada um dos eletrodos separadamente e depois vamos substituir na expressão. Okay? Bom, então agora vamos aplicar esses novos conceitos com um exemplo mais real, certo? Então vamos lá. Calcule se o cobre pode corroer a 25 graus Celsius em uma solução ácida de pH 2 para produzir uma solução contendo íons de cobre 2+, 0,1 molar de concentração e gás de hidrogênio a 0,5 atm, certo? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é escrever a reação que está acontecendo, certo? Então, o que acontece? Nós temos o cobre, certo? Uma barra de cobre dentro de uma solução ácida de pH 2, ou seja, H+, tá? Formando íons de cobre 2+, mais gás hidrogênio. Então, aqui nós temos a reação global, tá? Agora, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos separar o cátodo e o ânodo. Bom, então aqui a gente o exercício já está perguntando se o cobre pode corroer. Então, o cobre vai ser o ânodo, certo? E o hidrogênio ali, a reação do hidrogênio vai ser o cátodo. Então, vamos lá. Nos cátodos locais, o que vai ter? 2 íons de H+, mais 2 elétrons, formando gás hidrogênio. Nos ânodos locais, nós vamos ter cobre sólido mais cobre 2+, mais 2 elétrons, certo? E agora, o que nós precisamos fazer para descobrir o potencial dessa célula eletroquímica? Nós precisamos aplicar Nernst tanto no cátodo quanto no ânodo. Por quê? Eles não estão na condição padrão. Então vamos começar pelo cátodo. Deixa eu mudar aqui a caneta. Então vamos lá. Cátodo. O potencial do cátodo vai ser o potencial padrão, né, do lado da tabela do hidrogênio, menos 0,0591 dividido por 2. 2, lembrando, é o N, é o número de elétrons, vezes o logaritmo do P de H2, ou seja, do produto, certo? Dividido pelo log de H+, ou seja, do reagente, elevado na 2, certo? Que é o número de mols aqui do hidrogênio. O P de H2 nós já temos, que é 0,5 atm. Agora, qual que é a concentração de H+? Nós não temos essa informação. Nós temos apenas que o pH é igual a 2. No entanto, qual que é a definição de pH? pH é igual a menos log, certo, da concentração de H+, tá? Então, o que vai acontecer? Através da informação de pH, nós conseguimos chegar na concentração,
certo? De H+. Então é só resolver isso daqui. Resolvendo isso aqui é muito simples. Nós temos que a concentração de H+ vai ser igual a 10 na menos 2, certo? E aí, nós colocamos essas informações na equação de Nernst. Então, vamos lá. O potencial do cátodo vai ser igual a 0, que é o potencial padrão. N aqui está tudo igual já. Pressão vai ser 0,5. Concentração de H+, vai ser 1 vezes 10 na menos 2, elevado, lembrando sempre, na 2 ao quadrado, certo? Resolvemos isso daqui e chegamos no potencial do cátodo como sendo menos 0,109 volts, tá? Agora vamos para o ânodo, certo? Então deixa eu só apagar isso aqui tudo. Pronto. Então vamos lá para o ânodo. Então o potencial do ânodo vai ser o potencial padrão do cobre, que é mais 0,342. O número de elétrons aqui é o mesmo, certo? Log de produto, certo? Sobre reagente. Então aqui, muito cuidado. Aqui é muito importante que nós tenhamos cuidado. Deixa eu marcar aqui. Aqui nós temos produto, só que, reparem, aqui está o cobre. Por quê? Porque quando nós escrevemos Nernst, nós sempre escrevemos no sentido da redução. Sempre. Então, para nós aplicarmos Nernst, nós iremos usar a reação oposta. Então, nós vamos usar cobre 2 mais 2 elétrons formando cobre, certo? E aí sim o cobre é o produto, né? E o cobre 2 mais é o reagente, certo? E aí, resolvido isso, nós só substituímos os valores. Então, substância sólida, atividade, concentração igual a 1, e a concentração do cobre 2+, já tinha sido dada aqui como sendo 0,1 molar. Resolvemos tudo isso daqui e chegamos no potencial de mais 0,312. Agora é só nós aplicarmos a expressão potencial da célula é igual ao potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. O potencial do cátodo vai ser menos 0,109, potencial do ânodo mais 0,312, chegando num potencial da célula eletroquímica como sendo menos 0,421 volts. Ou seja, se o potencial dessa célula é negativo, o que vai acontecer? Nós temos negativo, positivo, positivo e negativo. Então, negativo com negativo é positivo. O ΔG da célula é. Bom, agora que nós já sabemos como funciona uma célula eletroquímica, nós vamos começar a verificar, a conhecer alguns tipos de células eletroquímicas que são muito comuns na corrosão, certo? O primeiro delas é o que nós chamamos de corrosão galvânica, certo? Então, o que é a corrosão galvânica? A corrosão galvânica acontece quando dois metais diferentes, certo, estão em contato físico-elétrico, ou seja, eles estão em contato, né, direto, e estão num eletrólito aquoso, de preferência o mesmo eletrólito aquoso, certo? O que vai acontecer aqui? Nós vamos ter a formação de uma célula eletroquímica, tá? Por que isso é importante para a corrosão? Porque isso acontece em muitas situações da vida real. Então, a gente tem alguns exemplos. Tubulação de cobre conectada a tanques de aço. Então, isso daqui acontece bastante, por exemplo, quando nós temos um trocador de calor, um resfriador, que ele vai ser normalmente de cobre,
conectado num outro tanque, que normalmente vai ser de aço, porque o aço é bem mais barato. Barcos com casco de liga de níquel e rebites de aço, certo? Ou até outras combinações existem em barcos, então às vezes nós temos ligas de bronze conectadas em estruturas de aço, parafusos revestidos de zinco em folhas de cobre, então isso aqui também é bastante comum. Nós temos ainda muitas vezes parafusos de aço inoxidável conectados em aço comum, então o aço inoxidável tem muito cromo, isso vai gerar uma corrosão galvânica, certo? Entre outros. Bom, e aqui ainda retomando algumas questões do potencial de eletrodo padrão. Então, quais que são as limitações dele? Bom, as soluções são dos seus próprios íons, a atividade ela vai ser unitária, certo? E isso vai tornar essa informação muito restritiva quando a gente está pensando numa aplicação desse conhecimento na corrosão, certo? Quando nós temos uma situação mais real, a concentração desses íons metálicos ela vai depender de um monte de fator, certo? A taxa de corrosão vai depender de outros vários fatores. E aí, como é que nós conseguimos usar essas informações de potencial a nosso favor? Quando um metal qualquer ou liga é colocado dentro de uma solução, ele vai desenvolver um potencial, certo? Independente da solução, independente do metal, certo? Então, nenhuma condição padrão. Esse potencial é o que nós chamamos de potencial de corrosão, certo? E aí, aqui na lateral, nós temos uma série que nós chamamos de série galvânica, certo? Que é uma lista de potenciais de vários metais e ligas mergulhados em água do mar. Seria o equivalente a uma série eletroquímica de potenciais padrão, só que aplicado mais à vida real, certo? Então é água do mar e nós temos ligas. Só que reparem em um detalhe: nós não temos um potencial específico e nós não temos a marcação de uma reação específica. Nós temos uma faixa de potencial, certo? E nós não temos uma reação, porque as reações podem se alterar de acordo com detalhes do sistema. Da mesma forma como acontece na tabela de potenciais padrão, acontece aqui. Metais e ligas com potenciais mais positivos vão ser chamados de metais nobres e metais com potenciais mais negativos vão ser os potenciais mais ativos ou os metais mais propensos a sofrer corrosão, certo? E aí, num par galvânico, ou seja, na conexão de dois metais diferentes, o metal ou liga que tiver o potencial de eletrodo mais negativo vai ser o ânodo, tá? Qual que é a limitação dessa série galvânica aqui em água do mar? Ela não nos dá informação sobre a taxa de corrosão, apenas tendências, certo? Se vai ou se não vai. Vamos para um exemplo. Aqui nós estamos sendo perguntados se uma liga de magnésio contendo fibras de grafite, se o grafite ele vai comprometer, né, vai ser um problema para o magnésio. Então, esse tipo de combinação entre placas de carbono, fibras de carbono e outros metais leves é uma combinação muito útil quando nós queremos baixar o peso de uma liga, certo? E eventualmente até aumentar a resistência mecânica delas, porque fibras de carbono normalmente têm resistência mecânica elevada, certo? Agora, isso vai ser um problema na questão de um par galvânico? Bom, vamos verificar aqui. Vamos achar o magnésio e o grafite nesta tabela. Então, o potencial está aqui no eixo X, tá? Então, o grafite ele está aqui, certo? Então, ele está o quê? Aqui está o zero, está aproximadamente 0,1 volt, tá? E o magnésio ele está aqui em cima, certo? Deixa eu tentar traçar uma linha aqui.
Não ficou muito reta, mas pronto, chegamos aqui. Menos 1,6 volt. Ou seja, quem é que vai ser o ânodo, quem é que vai ser o cátodo? Bom, o magnésio vai ser o ânodo com certeza. Ele tem um potencial mais negativo. O grafite vai ser o cátodo. Então nós vamos ter problemas com corrosão? Olha, provavelmente sim, certo? Porque nós temos um par galvânico onde o magnésio é o ânodo, ou seja, o grafite ele vai potencializar a corrosão do magnésio, certo? Nós não podemos dar informação sobre a taxa com que isso vai acontecer, mas essa combinação de materiais vai favorecer a corrosão do magnésio, certo? Agora nós temos um outro tipo de célula eletroquímica que ela é um pouco diferente, certo? É uma célula de concentração diferencial. Isso é o que? Seria nós colocarmos o mesmo metal mergulhado em duas concentrações diferentes da mesma solução, certo? Então, a gente pode pensar da seguinte forma, olha só, o Nernst, ele calcula diferenças de potencial que são geradas em função da alteração da concentração, certo? Então, mesmo que nós tenhamos o mesmo metal, a mesma solução, se as concentrações forem diferentes e nós aplicarmos a equação de Nernst, provavelmente vai ter uma diferença de potencial acontecendo ali. Ou seja, vai estar acontecendo corrosão em um desses metais, ou no que tem maior concentração de alguma coisa na solução, ou no que tem menor concentração. Isso é muito comum onde, em duas situações, em células de concentração de íons metálicos, então quando tem uma parte do metal que está corroendo mais, então ali tem uma concentração maior de íons metálicos, certo? E concentração de oxigênio dissolvido, certo? Então, por exemplo, quando nós temos um lago, o mar, perto da superfície, nós sempre temos uma concentração de oxigênio dissolvida maior do que em regiões mais profundas. Isso é natural, por quê? Porque o oxigênio vem do ar, certo? Ele tem um contato maior com a superfície, então ele consegue se dissolver mais facilmente ali na superfície. Vai ficando mais profundo, esse oxigênio proveniente do ar, ele não tem tanta facilidade de chegar lá, então a concentração dele é mais baixa, certo? Então até por isso, quando tem um exemplo assim bobo, mas de peixes que estão morrendo, normalmente eles vão na superfície e ficam tentando respirar pela superfície. Por quê? Porque o peixe ele respira pelo oxigênio dissolvido, certo? Então, perto da superfície tem mais oxigênio dissolvido, ele tenta respirar por ali, quando por alguma razão aquele lago que ele vive e tal. Então, como acontece isso? Bom, vamos pegar um exemplo. Nós temos uma cuba, certo? Do lado esquerdo nós temos uma barra de cobre em equilíbrio com 0,01 molar de íons de cobre. E do lado direito nós temos uma barra de cobre com 0,5 molar de íons de cobre, certo? E aí nós conectamos, certo? Essas duas barras, elas estão em contato iônico por uma fita porosa, tá? E aí o que a gente faz? A gente calcula a expressão de Nernst para cada uma dessas situações. Então vamos lá, a expressão de Nernst ela está apresentada aqui já, então são dois elétrons, N igual a 2, e aqui nós temos o logaritmo 1, né? Aqui seria do cobre sólido, e a concentração de íons de cobre, certo? Então quando nós calculamos Nernst para 0,01 molar de cobre, nós temos o potencial de mais 0,283. Quando nós calculamos o potencial de cobre com uma solução de 0,5 molar, nós temos um potencial de mais 0,33. Então nós temos esses dois potenciais,
0,33 é maior, então nós colocamos ele como sendo cátodo, 0,233 é menor, colocamos como sendo ânodo, e observamos uma diferença de potencial de 0,05 volts. O que a gente percebeu aqui? Que a solução mais diluída tem o potencial mais negativo, certo? Ou seja, vai ser o ânodo. E isso nós podemos levar como uma generalização. Normalmente, as regiões onde o eletrólito é mais diluído, ele vai se comportar como ânodo, ou seja, vai ter o potencial. Ou seja, então a gente conseguiu demonstrar através da equação de Nernst que quando nós colocamos o mesmo metal em contato com duas soluções de concentração diferente, nós temos uma diferença de potencial. Ou seja, nós temos uma célula galvânica, certo? Uma célula eletroquímica que vai gerar uma diferença de potencial. Tá? E aí, o que a gente pode tirar desse exemplo também? Que normalmente o eletrólito com a menor quantidade de íons vai ser anódica, certo? Em comparação aos locais que tem uma concentração maior. Aqui nós temos um exemplo que é um exemplo muito comum na corrosão, que é a célula de concentração de oxigênio ou a célula de aeração diferencial. Então, o pessoal Evans e outros cientistas mostraram que quando nós temos uma barra de ferro, certo, com uma solução aqui idêntica desse lado e desse lado, e aqui também tem uma barra de ferro, e nós borbulhamos oxigênio em um dos lados e não borbulhamos do outro, uma corrente flui, certo, se tiver contato elétrico. E aí, o que isso quer dizer? Bom, quer dizer que a quantidade de oxigênio, a diferença de quantidade de oxigênio é capaz de gerar uma célula eletroquímica. E o que nós tiramos disso daqui? Bom, as regiões onde tem mais oxigênio são regiões que vão ter potenciais maiores. Tá? E regiões onde tem menos oxigênio são regiões onde o potencial vai ser menor. Então, mais oxigênio vai se comportar como cátodo em relação a uma região que tenha menos oxigênio. Tá? Isso daí é importante porque, bom, em vários sistemas eletroquímicos acontece esse tipo de situação. Uma situação muito simples de nós conseguirmos verificar isso é corrosão da linha d'água, certo? Então aqui nós temos um tubo, né? Enfim, uma estrutura metálica semi-submersa em água do mar, certo? Então, e aqui nós reparamos uma linha de corrosão, né? Algumas regiões onde tem uma linha de corrosão. Por quê? Porque o que acontece? Nas regiões próximas aqui à superfície, nós temos uma concentração de oxigênio maior. Então, essa região aqui, ela vai se comportar como cátodo, certo? E a região logo abaixo, ela vai se comportar como ânodo e vai corroer, certo? O que acontece é que quando nós observamos essas situações na vida real, essas marés sobem e descem, né? Então, normalmente, toda uma faixa aqui, ela está corroída em função dessa alteração da maré. Então, essa situação aqui. Aqui nós temos alguns exemplos de exercícios resolvidos. Dois exemplos para vocês praticarem. Eu acho que a aula de hoje está concluída.